Imagine acordar amanhã e descobrir que o preço dos alimentos disparou. O arroz ficou mais caro, as frutas desapareceram de algumas prateleiras. Em algumas regiões, a chuva não para de cair, noutras, a terra racha sobre meses de seca. À primeira vista, parecem acontecimentos sem qualquer relação, mas e se todos eles estivessem à mesma origem? Agora imagine que tudo isso pudesse começar a milhares de quilômetros daqui, no meio do maior oceano do planeta. Parece impossível. Afinal, como pode uma simples alteração de poucos graus da temperatura da água mudar o clima, afetar colheitas, influenciar a economia e chegar ao dinheiro que sai do seu bolso? Esta não é uma história de ficção. É uma investigação baseada na ciência. Uma viagem que nos levará ao coração do Oceano Pacífico para compreender um dos fenômenos naturais mais poderosos da Terra, o El Niño. Ao longo deste documentário, vamos descobrir como ele nasce, porque consegue alterar o clima em diferentes continentes e de que forma pode influenciar a agricultura, os preços dos alimentos, a economia e a vida de milhões de pessoas. Mas existe uma pergunta que continua a preocupar cientistas e especialistas em todo o mundo. Será que o próximo El Niño poderá estar entre os mais intensos da história? A resposta começa agora. Durante muito tempo, acreditou-se que o clima era apenas um fenômeno da natureza, algo impossível de prever ou compreender por completo. Tempestades, secas e ondas de calor eram vistas como acontecimentos isolados, sem uma explicação clara. Mas a ciência começou a revelar uma realidade muito mais fascinante. O planeta funciona como um sistema gigantesco e totalmente interligado. Oceanos, atmosfera, os ventos e as correntes marítimas comunicam entre si de forma contínua como as peças de um enorme mecanismo. Quando uma dessas peças muda, todas as outras podem sentir os seus efeitos. É precisamente isso que torna o El Niño um dos fenômenos naturais mais importantes do mundo. Não porque aconteça com frequência, mas porque quando surge com grande intensidade, pode alterar padrões climáticos em diferentes continentes, influenciando a disponibilidade de água, a produção agrícola e, em muitos casos, a economia de vários países. Mas antes de compreendermos como este fenômeno consegue influenciar uma parte tão significativa do planeta, precisamos de responder a uma pergunta aparentemente simples: o que é afinal o El Niño? Para encontrar essa resposta, teremos que recuar vários séculos, até a costa do Peru, quando alguns pescadores observaram algo estranho no mar. Sem o saberem, tinham acabado de testemunhar o primeiro capítulo da história de um dos fenômenos climáticos mais poderosos da Terra. Hoje, o El Niño é monitorizado por satélites, supercomputadores e alguns dos maiores centros de investigação do mundo. Mas a sua história não começou num laboratório, nem foi descoberta por cientistas. Tudo começou de forma muito mais simples. Há vários séculos, alguns pescadores na costa do Peru começaram a notar que o oceano estava diferente. As águas, normalmente frias e ricas em peixes, tornavam-se inesperadamente mais quentes. Os peixes desapareciam, a pesca diminuía e ninguém conseguia explicar o que estava a acontecer. O que parecia ser apenas um problema local acabaria por revelar um dos fenômenos naturais mais influentes do planeta. E foi assim que nasceu a história do El Niño. Muito antes do mundo ouvir falar do El Niño, a costa oeste da América do Sul era um dos locais mais ricos em vida marinha do planeta. Ao longo do litoral do Peru, as águas frias do Oceano Pacífico transportavam enormes quantidades de nutrientes vindos das profundezas do mar. Esse fenômeno natural alimentava o crescimento do plâncton, a base de toda a cadeia alimentar marinha. Onde existe abundância de plâncton, surgem pequenos peixes. Onde existem pequenos peixes, aparecem espécies maiores, aves marinhas e mamíferos.
Durante séculos, aquele oceano ofereceu alimento em abundância às comunidades costeiras, tornando a pesca uma das principais atividades da região. Todos os dias, antes do nascer do sol, os pescadores lançavam as suas embarcações ao mar confiantes de que regressariam com redes cheias. O comportamento do oceano parecia previsível. As águas permaneciam frias, os peixes eram abundantes e a natureza seguia um ciclo que se repetia ano após ano. Mas, em determinadas épocas, algo começava a mudar. Sem qualquer aviso, as águas frias davam lugar a águas mais quentes. Os peixes desapareciam quase de um dia para o outro. As capturas diminuíam drasticamente e muitas famílias viam a sua principal fonte de sustento ameaçada. Naquela época, ninguém conhecia as correntes oceânicas, os ventos alísios ou a interação entre o oceano e a atmosfera. Para aqueles pescadores, tudo aquilo era um grande mistério. O que estaria a provocar uma mudança tão repentina num oceano que, durante tanto tempo, parecia perfeitamente estável? À medida que os anos passavam, os pescadores começaram a perceber que aquelas mudanças não aconteciam de forma completamente aleatória. Quase todos os anos, por volta do final de dezembro, o mar voltava a aquecer durante algum tempo. As águas deixavam de ser tão frias, os peixes afastavam-se da costa e a pesca tornava-se muito mais difícil. No início, ninguém imaginava que aquele fenômeno pudesse ter importância para o resto do mundo. Era visto apenas como uma alteração temporária do oceano, algo que afetava diretamente a vida das comunidades que dependiam da pesca para sobreviver. Sem instrumentos científicos, satélites ou previsões meteorológicas, os pescadores tinham apenas a experiência acumulada ao longo de gerações. Observavam a temperatura da água, o comportamento dos peixes, a direção dos ventos e o estado do mar. A natureza era o seu único guia. Essas observações, transmitidas de pais para filhos, permitiram-lhes reconhecer um padrão que passava despercebido. E quase toda a gente, sempre que o oceano aquecia, a abundância de peixe diminuía e a rotina das comunidades costeiras mudava completamente. Aquilo que parecia ser apenas um acontecimento local estava, na verdade, a revelar uma das primeiras pistas de um fenômeno climático muito maior, capaz de alterar o equilíbrio entre o oceano e a atmosfera. Mas havia um detalhe curioso: como esse aquecimento costumava surgir próximo da celebração do Natal. Os pescadores começaram a associá-lo ao nascimento de uma criança muito especial para a tradição cristã. Foi dessa associação que nasceu o nome que séculos mais tarde passaria a ser conhecido em todo o planeta. Como aquele aquecimento do oceano costumava ocorrer próximo do fim de dezembro, período em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo, os pescadores peruanos começaram a chamar esse fenômeno de El Niño, expressão em espanhol que significa o menino, uma referência ao menino Jesus. Naquela época, ninguém imaginava que esse nome, criado por simples pescadores, atravessaria fronteiras e seria adotado pela comunidade científica internacional. Para eles, era apenas uma forma de identificar um acontecimento que regressava com alguma frequência e alterava profundamente a vida das comunidades costeiras. Com o passar dos séculos, exploradores, navegadores
e mais tarde cientistas começaram a investigar aquele comportamento estranho do oceano. As observações mostraram que o aquecimento das águas não afetava apenas a pesca no Peru. Pouco a pouco, surgiram evidências de que esse fenômeno também estava relacionado com mudanças nos ventos, nas chuvas e nas temperaturas em regiões muito distantes da América do Sul. O que parecia ser um simples aquecimento temporário das águas revelou-se parte de um sistema climático gigantesco, capaz de influenciar diferentes continentes. O nome permaneceu o mesmo, mas o seu significado tornou-se muito maior. Hoje, o El Niño é monitorizado continuamente por satélites, boias oceânicas, navios de investigação e centros meteorológicos espalhados pelo mundo. Todos procuram compreender a intensidade do fenômeno, prever os seus impactos e reduzir os riscos para milhões de pessoas. Mas uma pergunta continua sem resposta: como pode um aquecimento de apenas alguns graus na superfície do Oceano Pacífico alterar o clima de regiões separadas por milhares de quilômetros? É essa ligação invisível entre o oceano e a atmosfera que vamos descobrir no próximo capítulo. Durante muito tempo, acreditou-se que os oceanos eram apenas enormes reservas de água, mas a ciência revelou uma realidade muito mais impressionante. O Oceano Pacífico não é apenas o maior oceano da Terra, ele funciona como uma gigantesca máquina que armazena, transporta e distribui calor por todo o planeta. Para compreender verdadeiramente o El Niño, primeiro precisamos de conhecer essa máquina extraordinária e perceber por que razão o Pacífico é considerado o coração do sistema climático da Terra. Depois dos pescadores descobrirem o fenômeno e os cientistas compreenderem que ele influenciava muito mais do que a costa do Peru, surgiu uma pergunta fundamental: como pode um simples aquecimento do oceano alterar o clima de grande parte do planeta? A resposta começa no Oceano Pacífico, o maior oceano da Terra. Todos os dias, ele absorve enormes quantidades de energia do Sol e funciona como uma gigantesca reserva de calor. Mas, ao contrário do ar, a água do mar aquece e arrefece muito lentamente. Esta característica, conhecida como inércia térmica, faz com que pequenas alterações na temperatura da superfície do oceano sejam acompanhadas com enorme atenção pelos cientistas. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste ao longo do Oceano Pacífico Equatorial, empurrando as águas mais quentes em direção à Indonésia e à Austrália. Ao mesmo tempo, águas frias e ricas em nutrientes sobem das profundezas junto à costa do Peru, alimentando uma das regiões pesqueiras mais produtivas do mundo. Mas esse equilíbrio pode mudar. Quando os ventos alísios enfraquecem, deixam de empurrar as águas quentes com a mesma intensidade. Essas águas deslocam-se lentamente para leste, aquecendo a superfície do Pacífico Central e Oriental. O aumento da temperatura provoca mais evaporação, forma grandes massas de nuvens e altera a circulação da atmosfera. Como consequência, as chuvas deixam de cair onde normalmente caíam e passam a concentrar-se em outras regiões. Enquanto alguns países enfrentam cheias e tempestades, outros sofrem secas prolongadas e ondas de calor. É por isso que o fenômeno, que nasce no Oceano Pacífico, consegue influenciar o clima em diferentes continentes. Para acompanhar essas mudanças, organismos científicos como a NOAA utilizam satélites,
boias oceânicas, navios de investigação e modelos climáticos capazes de monitorizar diariamente a temperatura da superfície do mar. Quando o aquecimento ultrapassa determinados valores durante vários meses, os cientistas podem confirmar a formação de um episódio de El Niño e avaliar a sua intensidade. Quanto maior for esse aquecimento, maiores podem ser os seus impactos. É por isso que episódios classificados como Super El Niño despertam tanta atenção da comunidade científica e dos governos em todo o mundo. Mas compreender como o fenômeno funciona é apenas parte da história. A verdadeira questão é perceber como estas alterações chegam às plantações, aos mercados, à economia e finalmente ao bolso de milhões de pessoas. É isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Depois de compreender como o El Niño se forma, resta responder à pergunta mais importante: por que razão este fenômeno preocupa tanto cientistas, governos e economistas? A resposta está nos seus impactos. Quando o El Niño altera os padrões de chuva e temperatura, a agricultura é uma das primeiras atividades a sentir as consequências. Em algumas regiões, a falta de chuva reduz a produção de alimentos, noutras, o excesso de precipitação destrói plantas e provoca cheias. O resultado pode ser uma menor oferta de produtos agrícolas e, consequentemente, preços mais elevados. Ao longo da história, alguns episódios de El Niño ficaram marcados pelos seus efeitos. A Grande Seca de 1877, no Nordeste brasileiro, coincidiu com um dos mais fortes eventos já identificados pelos estudos climáticos. Em 1982 a 1983 e 1997 a 1998, o mundo registrou secas, inundações e prejuízos econômicos em vários continentes. Já em 2015 a 2016, um dos episódios mais intensos da era moderna estava associado a importantes alterações climáticas em diferentes regiões, afetando a agricultura, os recursos hídricos e diversos setores da economia. É importante compreender que o El Niño não provoca sozinho crises econômicas. No entanto, pode agravar problemas já existentes. Quando a produção agrícola diminui, os alimentos podem ficar mais caros. Isso aumenta a inflação, pressiona os bancos centrais a manter ou a elevar as taxas de juros e dificulta o crescimento econômico. Os impactos variam de país para país e dependem também das condições econômicas e políticas de cada momento. Por isso, instituições científicas como a NOAA, o IPCC e centros meteorológicos de vários países acompanham continuamente o Oceano Pacífico. A monitorização permite emitir alertas antecipados para que agricultores, governos, empresas e serviços de produção civil possam preparar-se para reduzir os riscos. O El Niño é um fenômeno natural, não pode ser evitado, mas quando melhor for compreendido, maiores serão as possibilidades de minorizar os seus impactos e proteger milhões de pessoas. Depois desta viagem, percebemos que um fenômeno observado há séculos por pescadores peruanos é, na verdade, uma das engrenagens mais importantes do sistema climático da Terra. E compreender o seu funcionamento é também compreender como o nosso planeta está profundamente interligado. Ao longo deste documentário, viajamos desde a costa do Peru, onde alguns pescadores observaram o comportamento estranho do oceano, até os modernos centros de investigação que monitorizam diariamente o planeta com satélites, boias
oceânicas e modelos climáticos. Descobrimos que o El Niño não é apenas um aquecimento das águas do Pacífico. É um fenômeno natural capaz de alterar a circulação da atmosfera, modificar os padrões de chuva e temperatura e influenciar a agricultura, a economia e a vida de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Também percebemos que, embora a ciência tenha avançado enormemente, o El Niño continua a desafiar os investigadores. Hoje é possível monitorizar o oceano com grande precisão e emitir previsões cada vez mais fiáveis, mas a intensidade exata dos seus impactos continua a depender da interação de muitos fatores naturais e das condições específicas de cada região. A história do El Niño mostra-nos uma das maiores lições da natureza. O planeta funciona como um único sistema. Um aquecimento de poucos graus no oceano distante pode desencadear uma sequência de acontecimentos que atravessa continentes, altera ecossistemas, influencia economias e chega direta ou indiretamente ao dia a dia de milhões de pessoas. Talvez a maior descoberta não seja apenas compreender como o El Niño funciona, mas perceber que tudo na Terra está profundamente ligado. O oceano, a atmosfera, o clima e a humanidade fazem parte da mesma história. E enquanto os cientistas continuam a observar o Pacífico em busca dos próximos sinais, uma certeza permanece: conhecer a natureza é a melhor forma de nos prepararmos para o futuro.